Tem gente que acredita que poder vem do terno, do crachá ou da sala com ar-condicionado. Mas às vezes, o verdadeiro poder entra em silêncio, empurra um carrinho de limpeza e observa tudo. Nesta história, você vai conhecer uma mulher que enfrentou olhares de desprezo, insultos velados e humilhação pública. Tudo isso em silêncio. Até que no momento certo, ela falou. Mas não com gritos. Ela falou em alemão. Você pode até achar que sabe o que vai acontecer, mas não sabe. A sede da Stratford Hall, em Nova York, começava a ganhar vida pouco antes das 8 da manhã. A recepcionista ainda bocejava quando uma mulher empurrando um carrinho de limpeza entrou pela porta lateral, vestindo um uniforme simples azul marinho. Tinha os cabelos presos num coque firme, postura reta e um olhar firme que parecia atravessar as paredes. Ela passou pela recepção com um aceno discreto, sem dizer palavra. A recepcionista mal levantou os olhos. Mais uma terceirizada, pensou. E, como a maioria das pessoas naquele prédio, não prestou atenção. Monica Brooks não fez questão de se apresentar. Caminhava com a segurança de quem conhecia bem aquele ambiente. Cada passo seu era silencioso, mas intencional. Entrou no elevador de serviço e subiu até o 5º andar, onde ficava o departamento administrativo. Ali, os corredores já fervilhavam com vozes apressadas, teclados batendo e telefones tocando. Ela empurrou o carrinho calmamente, desviando de executivos apressados e assistentes preocupadas com a apresentação que precisavam montar. Cuidado aí, moça. Esse piso é importado, tá? Disse um homem de terno justo e expressão entediada, passando por ela sem sequer esperar uma resposta. Mônica apenas assentiu. Seguiu limpando uma pequena mesa de apoio no corredor e observando. Ela não estava ali para chamar a atenção. E justamente por isso, tudo ao redor revelava mais do que as pessoas imaginavam. Nos 3 primeiros dias, Mônica percorreu os 7 andares do prédio. Andava com discrição, mantendo a cabeça baixa e o ouvido atento. Era fácil notar quem tinha poder e quem apenas fingia ter. Mais fácil ainda era perceber como tratavam os que julgavam inferiores. Ninguém suspeitava de nada. Para todos os efeitos, ela era apenas mais uma faxineira temporária, substituindo alguém da equipe por alguns dias. Mas havia algo diferente nela. Uma calma que incomodava, um jeito de andar que não combinava com alguém submisso. Ainda assim, ninguém questionava. Apenas observavam com certo incômodo e seguiam a rotina. Mônica notava tudo. Anotava. Mentalmente nomes, rostos, atitudes. Nos corredores, nas conversas de café, nos comentários sussurrados no banheiro. Cada detalhe contava uma história, e em todas elas aparecia o mesmo protagonista, Brent Keller. O gerente regional era conhecido pela eficiência e pelos resultados impressionantes que entregava. Também era temido. Bastava entrar numa sala para que as conversas mudassem de tom. Era o tipo de chefe que tratava os subordinados com superioridade, como se fossem peças substituíveis de uma engrenagem que ele comandava com mãos de ferro. Mônica o observava à distância e não demorou para confirmar o que já esperava. Ele tratava os funcionários como números e os funcionários subalternos como invisíveis. No final do 2º dia, Mônica entrou para limpar a sala de reuniões executiva. A luz ainda estava acesa, mas ninguém parecia presente. Enquanto recolhia copos e limpava a grande mesa de vidro, ouviu passos firmes no corredor. Era Brent falando alto ao telefone, esbravejando com alguém da equipe de vendas. Entrou na sala, sem notar sua presença, e continuou a ligação, passando por ela como se fosse parte da mobília. Esses alemães vão querer perfeição. E eu não vou passar vergonha por conta de funcionário incompetente, disse ele, irritado. Quando notou Mônica na sala, franziu o rosto e fez um gesto vago. Fecha essa porta direito, tá? Isso aqui é reunião de gente grande.
Mônica não respondeu. Simplesmente terminou o que estava fazendo e saiu. Mas no olhar que lançou, antes de atravessar a porta, havia algo. Não era raiva, era cálculo. Na manhã seguinte, ao passar pela copa do 6º andar, ouviu 2 analistas discutindo o novo código de vestimenta. Um deles fez piada com gente que se veste de faxineiro, mas acha que pode andar de salto, enquanto o outro riu, olhando diretamente para ela. Mônica apenas continuou a tarefa de repor o papel toalha, como se não tivesse ouvido. Mas dentro dela, a convicção crescia. O ambiente estava doente. E a doença era silenciosa, mas constante. Desprezo disfarçado de eficiência. Preconceito escondido atrás de metas e cargos. Por outro lado, também encontrou pequenas exceções. Numa tarde, ao limpar uma bancada na área de marketing, uma jovem de crachá torto se aproximou com um sorriso tímido. Ei, quer um café? Acabei de passar ali na máquina e tá bem forte. A moça estendeu um copo de papel com gentileza sincera. Mônica a olhou com surpresa. Era a primeira vez que alguém lhe oferecia algo. Sorriu de volta e aceitou. Obrigada. Qual é seu nome? Elisa. Estágio aqui há 3 meses. Tô tentando não me perder nesse lugar. Ela riu, ajeitando os óculos. Tá indo bem. Continue sendo assim. Elisa não entendeu muito, mas sorriu de volta. Mônica seguiu seu caminho, já tendo feito uma anotação mental. Aquela menina merecia mais do que aquele ambiente. No fim do 3º dia, ao descer com o elevador de boa serviço, Mônica passou por um grupo de funcionários no hall. Não notaram sua presença, estavam ocupados rindo de uma história onde o protagonista era um entregador que tentou subir direto para o andar executivo, achando que era CEO. Riram como se fosse piada. Para Mônica, soou como aviso. Ela sabia exatamente o tipo de gente que estava reunida naquele prédio. E sabia também que muitos ali, diante de uma mulher negra com uniforme de limpeza, jamais a enxergariam como alguém capaz de liderar qualquer coisa. Eles não imaginavam que estavam sendo observados, julgados, avaliados não por currículos ou relatórios, mas por quem realmente eram quando achavam que ninguém importante estava olhando. O dia da visita dos empresários alemães se aproximava. O clima na empresa ficava mais denso e as ordens vinham de cima em tom cada vez mais agressivo. Brent andava pelos corredores como se estivesse em um tablado, pronto para fazer seu grande show. Mas não fazia ideia de que no centro do palco estava uma presença silenciosa, prestes a mudar tudo. E Mônica continuava empurrando seu carrinho. Na manhã seguinte, Mônica chegou mais cedo. A recepção ainda estava escura, os corredores silenciosos, mas ela já empurrava seu carrinho pelo piso encerado como se fizesse parte da estrutura do prédio. Era como se ali ela tivesse encontrado a sua forma mais eficaz de ver o que ninguém queria mostrar. Quando as luzes se acendiam, as máscaras também. A diferença de tratamento entre os andares era visível. Nos níveis mais baixos, como manutenção, RH e atendimento, os funcionários falavam entre si com naturalidade. Havia brincadeiras, troca de histórias e até gentilezas simples, como dividir um lanche ou guardar café para o outro. Já nos andares superiores, o ar era mais frio, não só pelo ar-condicionado mais potente, mas pela forma com que se olhavam. Ali, o mundo era dividido entre os que mandam e os que servem, entre os que vestem terno e os que usam uniforme. Mônica circulava entre esses 2 mundos, invisível para a maioria, mas enxergando tudo com nitidez assustadora. Ao passar próximo à sala de imprensa, viu um rapaz tentando colar um cartaz com fita no vidro da entrada. Um executivo, ao ver a cena, se aproximou e mandou que ele retirasse aquilo imediatamente. A imagem da empresa tem que ser limpa, sem coisas grudadas no vidro, por favor. O rapaz tentou explicar que era um aviso interno, mas foi interrompido com um gesto. Eu sei o que é, só não quero isso aqui. Você entendeu? O rapaz assentiu, envergonhado. Mônica viu o olhar dele baixar,
a postura se curvar e o cartaz ser dobrado com cuidado e colocado no bolso. Não era sobre o vidro, era sobre lembrar quem manda. Mais adiante, num dos corredores do setor de TI, 2 técnicos discutiam como acessar um servidor. Um deles, mais novo, pediu ajuda ao outro, um veterano da empresa, conhecido por se achar insubstituível. A resposta foi rápida e seca. Isso você devia saber. Não sou seu professor. Aprende fazendo. Mônica parou por alguns segundos atrás da porta de vidro, fingindo ajeitar o esfregão. Não era o tom de cobrança que a incomodava, mas o desprezo embutido. A falta de paciência com quem ainda está aprendendo. Um comportamento que se repetia em quase todos os setores da empresa. Na copa do 4º andar, ela testemunhou uma conversa que revelava ainda mais da cultura interna. 2 funcionários do setor financeiro comentavam sobre uma assistente que havia sido desligada na semana anterior. Diziam que ela era esforçada, mas não tinha o perfil para crescer ali dentro. Um deles completou. Ela era do tipo que queria fazer amizade com todo mundo, até com o pessoal da limpeza. Sabe como é, né? Muito coração, pouca ambição. O outro riu. Mônica também sorriu por dentro. Aquela frase dizia muito mais sobre quem a disse do que sobre a funcionária demitida. Conforme os dias passavam, ela notava que quanto mais alto o cargo, menor a tolerância com quem estava abaixo. Uma espécie de pirâmide silenciosa, onde o valor das pessoas era medido pela sala onde trabalhavam ou pela marca da roupa que usavam. Os elevadores sociais pareciam subir também o ego de quem os ocupava. Era como se esquecer que todos ali, sem exceção, precisavam do trabalho dos outros para que a empresa funcionasse. Uma das cenas mais marcantes aconteceu numa tarde no setor de logística. Mônica estava limpando o chão próximo ao bebedouro quando um entregador chegou com caixas pesadas de materiais de escritório. Ele tentou chamar a atenção de um supervisor que estava ao celular, mas foi ignorado. O entregador deixou as caixas no chão e perguntou: "Onde posso deixar isso aqui?" O supervisor nem olhou. Com um gesto, apontou para qualquer lugar e voltou a ligação. Mônica se aproximou do entregador e o ajudou a arrumar as caixas num canto seguro. O homem agradeceu com um sorriso cansado. "Nem sei por que ainda pergunto. Ninguém responde mesmo." Mônica respondeu apenas com um olhar compreensivo. Aquilo era mais um retrato da empresa do que qualquer relatório anual. No início da segunda semana, a tensão no ar aumentava. O dia da reunião com os investidores alemães se aproximava e o comportamento do gerente Brent Keller se tornava mais explosivo. Começava a chegar mais cedo, andava de sala em sala cobrando relatórios, pressionando funcionários, revisando apresentações e, claro, sendo ainda mais duro com quem não vestia gravata. Numa dessas manhãs, Mônica o viu repreendendo um estagiário por estar tomando café em horário impróprio, mesmo que fossem apenas 8h12 da manhã. "Aqui não é lanchonete, garoto. Se quiser moleza, pede demissão. Eu preciso de gente focada, não de gente que fica mascando pão de queijo." O estagiário se desculpou, visivelmente constrangido. Mônica testemunhou de longe, fingindo limpar o vidro da porta. Mas aquilo a marcou. Não porque era um excesso, mas porque já era comum. As pessoas já nem se indignavam mais. Mais tarde, ela viu a mesma cena se repetir com a moça da recepção. Brent passou apressado, e ao perceber que o telefone não havia sido atendido no segundo toque, fez um comentário alto. "Se continuar assim, a gente substitui por uma gravação automática. Fica até mais eficiente." As risadas forçadas dos colegas preencheram o corredor, enquanto a recepcionista abaixava os olhos e fingia que nada havia acontecido. Mônica fechou os olhos por um instante, respirou fundo. A empresa estava lotada de gente competente, mas o ambiente era como um castelo construído sobre areia movediça. E quando a base está apodrecida, não há parede que se mantenha em pé por muito tempo.
Naquele fim de tarde, Mônica se sentou por alguns minutos no vestiário do térreo. Tirou os sapatos de segurança, massageou os pés e ficou em silêncio. Estava cansada, não fisicamente, mas emocionalmente. Ver, dia após dia, como as pessoas se esqueciam do básico, cansava. Respeito, educação, empatia, não custavam nada, mas pareciam perdidos naquela empresa. Ela sabia que o dia da virada estava se aproximando, e quando chegasse, não seria apenas uma resposta a um insulto. Seria uma mensagem para todos. A faxineira que ninguém enxergava estava vendo tudo. E muito em breve, todos veriam quem ela realmente era. Brent Keller era o tipo de homem que sempre entrava antes de todos e saía por último. Não por dedicação, mas para que todos notassem que ele fazia questão de ser visto. Alto, bem vestido, sempre com um relógio importado no pulso e uma pasta de couro sob o braço, Brent gostava de comandar. E fazia isso não com inspiração, mas com medo. Mônica o observava desde o primeiro dia, sempre apressado, sempre falando alto, sempre apontando erros. Era o primeiro a criticar e o último a ouvir. Nos corredores, sua presença fazia as pessoas se ajeitarem nas cadeiras, desligarem conversas paralelas, trocarem risadas por expressões sérias. Era como se, ao invés de um gestor, ele fosse um fiscal de comportamento. Na manhã de segunda-feira, ele cruzou o hall do 5º andar como um general em patrulha. Parou na mesa da coordenadora de RH, bateu com os dedos sobre o tampo e disparou. Preciso dos contratos da nova equipe ainda hoje. E vê se dessa vez não me manda aquela papelada toda desorganizada. Quero eficiência, não desculpas. Ela assentiu em silêncio, enquanto ele já seguia para o próximo alvo. Quando passou por Mônica no corredor, ele sequer a olhou, mas bastou ela esbarrar levemente o carrinho no batente da porta para que ele parasse, virasse o rosto com impaciência e dissesse: "Faz silêncio aí, por favor. Tem gente trabalhando." Não havia grito, nem palavrão, apenas aquele tom condescendente, como se ela fosse uma criança bagunceira em uma biblioteca. Mônica assentiu com calma, sem desviar os olhos dele por um segundo sequer, mas ele não notou. Brent raramente enxergava quem não vestia camisa social. Em uma das reuniões internas preparatórias para o encontro com os empresários alemães, Brent assumiu o centro da mesa. Era visível como ele gostava daquele papel. Usava termos técnicos em excesso, citava autores de livros de liderança, fazia piadas internas que só os gerentes riam. Mas o que mais chamava a atenção de Mônica era a forma como ele se referia às outras áreas da empresa. O pessoal do almoxarifado precisa entender que a função deles é servir e não questionar. A gente pensa, eles executam. Simples. Os demais apenas balançavam a cabeça. Alguns em concordância real, outros por medo de parecerem discordar. Era assim que a cultura se mantinha. Na saída da reunião, Mônica, que havia limpado a sala antes da equipe entrar, ficou mais alguns minutos organizando as cadeiras. Um dos analistas ficou por último, organizando seus papéis. Quando viu Mônica ainda ali, soltou um comentário com um sorriso torto. Deve ser curioso ver tudo isso de perto, né? Um monte de gente falando difícil para parecer importante. Mônica o encarou por um instante. Ele parecia mais jovem, um pouco desconectado daquele ambiente hostil. Mas ainda assim, a frase carregava uma presunção de que ela não pertencia àquele lugar. Às vezes, quem mais escuta é quem tem menos permissão para falar, respondeu ela, enquanto alinhava a última cadeira. Ele ficou sem saber o que dizer. Sorriu sem graça e saiu. Dias depois, Brent foi visto repreendendo um funcionário do setor de limpeza por estar limpando o corredor em horário de pico. O rapaz tentava explicar que tinha recebido essa ordem da supervisão, mas Brent cortou. Se você não sabe organizar nem o seu próprio cronograma, talvez esteja no emprego errado. Você quer continuar aqui ou prefere procurar outro lugar para varrer? Mônica,
que ouvia a conversa do final do corredor, se aproximou lentamente com o carrinho. Quando Brent a viu, pareceu irritado por ter mais uma testemunha. Ela se aproximou do jovem funcionário e disse: "Eu termino aqui por você. Vai lá beber uma água." O rapaz hesitou, mas foi. Brent deu uma risada curta e disse: "Ele que agradeça essa gentileza sua. Mas vou te dizer uma coisa, quem passa pano para preguiçoso acaba ficando no mesmo lugar que ele." Mônica sorriu com leveza. Havia ironia ali, mas ele não percebeu. Ela apenas respondeu: "Às vezes é no mesmo lugar que a gente vê quem realmente é quem." Brent balançou a cabeça, riu com deboche e saiu andando. Não se deu conta de que aquele momento seria lembrado e julgado em breve. O comportamento de Brent era como uma espécie de doença contagiosa. Aqueles que estavam abaixo dele imitavam sua forma de tratar os outros para subir na hierarquia. Ele havia criado um ambiente em que gentileza era vista como fraqueza e empatia como falta de perfil profissional. Os únicos que prosperavam eram os que sabiam calar e obedecer. Mônica sabia que uma cultura podre começa no topo, e ali Brent não era apenas um gerente, era um símbolo do que aquela empresa havia se tornado. Por isso, derrubá-lo não seria só um ato de justiça, seria um ato de reconstrução. Mais do que isso, seria uma lição pública, uma lembrança de que o respeito não depende de cargo, nem de roupa, nem de cor de pele. Ela não precisava gritar para ser ouvida, estava apenas esperando o palco certo, e ele já estava sendo montado. Mônica aprendeu cedo que o silêncio tem poder. Enquanto muitos falam para impor respeito, ela escutava para entender. E naquele ambiente carregado de vaidades, isso fazia dela uma ameaça invisível. Com seu uniforme azul, ela caminhava como se fosse parte do cenário, mas sua mente trabalhava como uma cirurgiã, fria, precisa, sem pressa. Observava cada gesto, cada olhar, atravessado, cada expressão quando a porta se fechava. Seu disfarce era perfeito, porque todos achavam que não valia a pena olhar para ela. Durante os dias seguintes, Mônica passou a permanecer mais tempo nos andares superiores, aqueles onde a diferença entre os importantes e os invisíveis ficava ainda mais nítida. Andava com seu carrinho por corredores, onde os tapetes eram trocados semanalmente, onde os banheiros tinham sabonete francês e onde ninguém respondia um bom dia. Na sala de espera dos diretores, ela se abaixou para limpar uma mesa de vidro e escutou dois gerentes conversando em voz baixa. "A faxineira nova é diferente. Você já notou? Ela olha demais. Não tem aquele jeito de gente simples, sabe? Parece mais esperta do que devia." E isso me incomoda. Já vi esse tipo antes. Chega quieta e quando a gente menos espera, tá inventando história para RH. Melhor ficar de olho." Mônica não reagiu. Continuou limpando a mesa como se não entendesse uma palavra. Mas internamente marcava mais um nome em sua lista. Eles se revelavam sem nem perceber. Na copa do 6º andar, ela presenciou uma cena pequena, mas reveladora. Uma analista deixou cair a garrafa de água no chão e a tampa rolou até perto de Mônica, que estava ajoelhada limpando uma prateleira. Ao invés de pegar, a mulher cruzou os braços e disse: "Pega para mim, por favor." Não havia gentileza na voz. Havia costume. Mônica pegou a tampa, entregou e respondeu com calma: "Claro, é para isso que estou aqui, né?" A mulher agradeceu com um sorriso que não chegou aos olhos e saiu. Mônica ficou ali, sozinha, encarando a parede. Às vezes, o que doía não era o desprezo, mas a naturalidade com que ele era praticado, como se fosse normal. Mas nem todos estavam cegos. Elisa, a estagiária do marketing, passou a se aproximar com mais frequência, sempre com alguma pergunta, informal, um comentário leve, um gesto de gentileza. Em um dos encontros no corredor, ela parou ao lado de Mônica e disse: "Você já trabalhou em outros lugares assim? Digo, empresas grandes?"
Mônica pensou por um segundo antes de responder. Já, algumas, cada uma com seu tipo de gente. Aqui é meio estranho, né? Todo mundo parece estar sempre competindo, mas ninguém parece feliz de verdade. E o que você faz quando percebe isso? Tento não virar igual, mas às vezes dá medo. Parece que, se você for legal demais, vão te engolir. Mônica olhou para ela com um brilho sutil nos olhos. Elisa era jovem, mas enxergava o que muitos veteranos ignoravam. Continue sendo você, disse. E observe, quem pisa nos outros geralmente não olha para frente e um dia tropeça. Elisa sorriu, como se não tivesse entendido completamente, mas gostasse da frase mesmo assim. Nos dias seguintes, Mônica se dedicou a pequenas interações. Não para chamar atenção, mas para entender quem era quem ali dentro. Pedia informações banais só para ouvir como respondiam. Derrubava uma caneta para ver se alguém se abaixava para ajudar. Passava por grupos de conversa para sentir a mudança no tom. E foi numa dessas passagens que ouviu um diálogo vindo da sala do time jurídico. A gente precisa tomar cuidado com a imagem da empresa nessa visita. Os alemães valorizam organização, postura e hierarquia, nada de parecer bagunça ou ter gente estranha circulando. Você está falando da faxineira? Estou falando de qualquer coisa fora do padrão. Não podemos parecer uma ONG. Temos que mostrar eficiência. Mônica encostou a porta devagar, fingindo limpar a maçaneta. Por dentro, sentia um misto de repulsa e confirmação. O medo deles não era do fracasso, era de parecerem humanos demais. Ela também passou a notar como os próprios funcionários se hierarquizavam entre si. Assistentes não falavam com analistas, analistas se anulavam diante de coordenadores, e os coordenadores se tornavam bajuladores em presença dos gerentes. Era uma cadeia silenciosa, regida não por respeito, mas por medo. Ao final do 11º dia, Mônica estava pronta. Já conhecia os comportamentos, sabia quem eram os bajuladores, os omissos, os tóxicos, os oportunistas e os poucos que ainda tinham coração. Havia observado tudo e não precisava de um relatório para saber o que estava errado. Ela era o próprio relatório. Brent continuava no topo, cada vez mais confiante. A reunião com os empresários alemães estava marcada para amanhã da próxima segunda-feira. Ele já havia escolhido quem participaria da apresentação, quem ficaria nos bastidores e até quem serviria o café. Mônica. A decisão, segundo ele, era simples. Gente invisível para fazer. Serviço invisível. Disse isso na frente de outros gerentes que riram da frase como se fosse apenas mais uma brincadeira. Mônica ouviu, silenciosa, como sempre. Mas dessa vez, por dentro, havia um relâmpago se formando. Ela sabia que a reunião seria mais do que uma negociação internacional. Seria o palco de algo maior, um momento definitivo. E ali, entre cafés servidos e olhares indiferentes, ela daria sua resposta. O 12º dia começou como todos os outros. Os funcionários entravam apressados, alguns bocejando com o café na mão, outros com fones de ouvido, mergulhados em planilhas e metas. E como sempre, Mônica passou despercebida, empurrando seu carrinho com passos firmes e olhar atento. Mas naquele dia, os detalhes pareceram ainda mais claros para ela. Os mesmos corredores, as mesmas piadas sem graça, os mesmos cumprimentos mecânicos. Havia algo quase automático naquele ambiente, como se todos ali tivessem se acostumado a ignorar a presença humana ao redor. As pessoas sorriam apenas para quem podia promovê-las. Os demais eram sombras. Mônica parou ao lado da máquina de café no andar de marketing. Enquanto limpava discretamente a bancada, ouviu 2 analistas comentando sobre o evento com os empresários estrangeiros. O Brent está insuportável esses dias. Ontem mesmo ele gritou com a Carol por causa de um PowerPoint. Normal. E você viu quem vai servir o café na reunião? Aquela faxineira nova. Vai ser um desastre. O outro riu.
Nem sei como essa mulher conseguiu esse trampo. Mal fala. Parece uma estátua com pano na mão. Mônica não reagiu. Terminou a limpeza e saiu sem fazer barulho. Mas lá dentro, a indignação crescia. Não por ela, mas por perceber como a maldade ali não era exceção. Era a cultura. Naquele mesmo dia, ao limpar o elevador social, um executivo entrou apressado e quase esbarrou nela. Mônica recuou para dar passagem, mas ele, ao invés de pedir desculpas, apenas bufou. Toma cuidado, minha senhora. Isso aqui não é sua cozinha. As portas se fecharam. Ela ficou ali parada por alguns segundos. A frase ecoou dentro dela, com um peso que já não era novidade. Não doía mais como no início. Agora alimentava outra coisa. Propósito. Na hora do almoço, Mônica foi até o refeitório dos funcionários. Sentou-se em uma mesa afastada, como fazia todos os dias. Ao contrário dos outros funcionários da limpeza, ela não comia em grupo. Preferia o silêncio e a observação. Poucos minutos depois, Elisa apareceu com sua bandeja. Olhou ao redor, viu todas as mesas ocupadas e hesitou ao notar Mônica sozinha. Ela caminhou até lá com certa timidez. Posso sentar aqui? Mônica fez um gesto com a mão, convidando. Claro. Elisa acomodou-se, sorriu e começou a abrir seu lanche. Você sempre senta sozinha? Prefiro assim, respondeu Mônica com serenidade. A gente ouve mais. E o que você anda ouvindo por aqui? Mônica ergueu os olhos. Havia algo naquela pergunta. Elisa não estava apenas puxando o assunto. Ela realmente queria saber. Muita coisa, gente com medo, gente com raiva, gente vazia, mas também algumas vozes boas. Elisa mordeu o lanche, pensativa. Esse lugar me confunde. Às vezes parece que quanto mais gentil eu sou, mais me ignoram. E quando sou mais fria, começam a me respeitar. Isso diz muito mais sobre eles do que sobre você. Elisa sorriu como quem recebe um elogio disfarçado. E você, já trabalhou em lugares assim? Mônica fez uma pausa, como quem mede cada palavra. Já estive em muitos lugares onde quem mais vale é quem menos fala. E onde o maior erro é parecer pequeno aos olhos errados. Elisa ficou em silêncio, absorvendo a frase. Acho que é por isso que eu gosto de você. Você parece forte, mesmo calada. Mônica olhou para ela. Pela primeira vez em muitos dias, permitiu que um sorriso sincero escapasse. Havia algo naquela jovem que lhe dava esperança. Elisa não estava tentando agradar. Estava apenas sendo humana. E isso, ali dentro, era um ato de resistência. Naquela tarde, ao voltar ao quinto andar, Mônica viu Elisa sendo chamada pela coordenadora de marketing. A conversa não parecia agradável. A coordenadora falava em tom duro e Elisa abaixava a cabeça, visivelmente desconfortável. Mais tarde, Mônica a encontrou na copa com os olhos vermelhos. Tá tudo bem? Elisa tentou disfarçar, mas falhou. Falei sem querer que achei exagerada a forma como o Brent tratou a Carol ontem. A coordenadora me chamou para dizer que aqui a gente não pode fazer esse tipo de comentário, que se eu quiser continuar, é melhor me ajustar. E você pretende se ajustar? Elisa hesitou. Não sei. Eu preciso muito desse estágio, mas também não quero virar alguém que ignora o que está errado. Mônica aproximou-se. Não vire. Gente assim é o que falta nesse lugar. Elisa enxugou as lágrimas discretamente. Você fala como se soubesse muita coisa. Às vezes, saber não muda nada, mas agir muda tudo. Elisa a encarou por um instante, como se enxergasse além do uniforme, mas não perguntou mais nada. A conexão entre as duas estava feita. Sem títulos, sem cargos, sem interesses. Apenas o respeito natural entre quem enxerga o outro como igual. E era isso que Mônica precisava identificar. Quem ainda tinha luz própria naquele ambiente nublado? O dia seguinte trouxe uma pequena surpresa. Ao chegar no setor jurídico, Mônica encontrou uma caneca de café sobre a bancada da limpeza, com um bilhete preso por um clipe. Para você, vi que gosta sem açúcar. Elisa. Ela pegou a caneca,
olhou ao redor discretamente e guardou o bilhete no bolso. Pequenos gestos, pequenas sementes. Em um terreno tão árido, era aquilo que fazia diferença. Mônica sabia que não poderia mudar todos ali dentro, mas bastava um pouco de luz para começar a expor as sombras. E ela já tinha escolhido a luz que ia proteger. Era quarta-feira quando os e-mails começaram a circular. O aviso veio com letras grandes no topo. Reunião de apresentação com empresários internacionais. Presença obrigatória de gerência e setores estratégicos. Assinado por Brent Keller. A notícia se espalhou pelos corredores como um raio. O grupo de investidores alemães chegaria na semana seguinte para uma visita institucional que incluía uma apresentação completa da estrutura da empresa, reuniões com os diretores e uma demonstração dos projetos mais recentes. Para muitos, era apenas mais uma visita de rotina. Para Brent, era o grande espetáculo, a chance de mostrar aos sócios que ele era o homem certo para assumir um cargo nacional. Brent convocou todos os líderes de setor para uma reunião na tarde daquele mesmo dia. A sala executiva ficou lotada. Assistentes trazendo café, gerentes folheando planilhas, coordenadores checando os slides no notebook. Mônica estava ali, antes de todos, limpando a mesa de vidro e alinhando as cadeiras, discreta, mas atenta a cada palavra. Assim que todos estavam sentados, Brent assumiu a frente com seu tom habitual de superioridade. Senhores, essa visita é um divisor de águas para a empresa. Os alemães não vieram para passear. Eles vão avaliar nossa estrutura, nossa cultura, nossa capacidade de expansão, e qualquer deslize será visto como fraqueza. Fez uma pausa dramática, olhando para os rostos ao redor. Por isso quero tudo sob controle, da apresentação ao café. Tudo. Organização, pontualidade e, mais importante, hierarquia clara. Não quero clima de confraternização, quero clima de excelência. Mônica enxugava o vidro da parede enquanto ouvia aquilo. Hierarquia clara. Era o mantra não declarado daquela empresa. Brent passou a distribuir tarefas. Os analistas apresentariam os projetos. Os coordenadores explicariam os processos internos. O setor jurídico faria um resumo da política de compliance. E o café seria servido pela equipe da limpeza. Ele fez questão de frisar isso. Quero que eles vejam que aqui cada um sabe seu lugar. Alguns sorriram, outros apenas anotaram. Mônica terminou de alinhar as cadeiras e saiu da sala em silêncio, mas não antes de cruzar o olhar com Brent por um breve instante. Ele a olhou como quem enxerga uma sombra e voltou a falar com os importantes. Nos dias seguintes, a empresa se transformou. Cartazes novos foram colados, as paredes receberam retoques de tinta, tapetes foram trocados, plantas novas foram colocadas na recepção. Até os uniformes dos recepcionistas foram trocados por versões mais sóbrias. Era como se estivessem tentando encobrir o que realmente eram. Nos bastidores, o clima era tenso. Brent circulava pelos corredores feito fiscal de postura. Parava funcionários para verificar relatórios, criticava apresentações, pedia que refizessem tudo com mais objetividade visual, um termo que ele adorava usar. Numa dessas fiscalizações, Mônica presenciou uma cena na sala de design. Uma analista entregou uma proposta visual para a apresentação dos alemães. Brent analisou, por menos de 10 segundos e devolveu com desprezo. Tá bonito, mas parece material de escola pública. Isso aqui precisa parecer europeu, entende? Minimalista, limpo, direto. Refaz isso e me entrega hoje ainda. A moça assentiu, visivelmente afetada, mas sem responder. Mônica, ao fundo da sala, limpava os vidros. Observava tudo. Mais tarde, Mônica foi chamada pela supervisora da limpeza. A mulher que mal havia olhado para ela nas últimas semanas, agora usava um tom cordial e até sorridente. Mônica,
O Sr. Keller pediu que você fosse a responsável por servir os cafés e as águas durante a reunião de segunda. É um pedido direto dele. Mônica assentiu, sem questionar. Sem problema. Ele disse que gostou da sua descrição. E quer alguém que saiba ficar no lugar dela. Palavras dele. A frase ficou no ar por um momento. A supervisora sorriu sem graça, tentando suavizar o impacto, mas Mônica não reagiu. Só me diga onde e quando. O pedido, embora ofensivo, confirmava o que ela já sabia. Brent não apenas era autoritário, ele estava confortável demais. E quanto mais confortável alguém assim se sente, maior é o tombo. No elevador, cruzou com Elisa, que parecia tensa. Você vai participar da apresentação? Mônica perguntou. Só nos bastidores. Eles pediram para eu ficar à disposição, caso precisem de algum ajuste técnico, mas a coordenadora me deixou claro que é para eu não me destacar demais. Você se incomoda com isso? Um pouco, mas pelo menos vou estar lá. Mônica a olhou com firmeza. Estar presente é mais do que parece. Às vezes, quem está à margem é quem vê melhor o que acontece no centro. Elisa sorriu, mais tranquila. No fim da semana, Brent distribuiu um cronograma rígido com cada minuto da reunião. Era mais um reflexo da sua obsessão por controle. A recepção seria feita com apresentação formal. Em seguida, um tour pelo prédio, visita às áreas estratégicas e, por fim, uma sessão de perguntas com os investidores, tudo milimetricamente ensaiado. E Mônica, no centro de tudo, invisível e indispensável. Brent não fazia ideia de que havia colocado uma bomba-relógio no próprio evento. E a contagem já havia começado. Faltavam apenas 2 dias para a chegada dos investidores, quando Brent começou a agir como se já tivesse conquistado uma promoção. O escritório virou seu palco pessoal. Ele não caminhava, desfilava, passava por mesas, distribuindo ordens como se estivesse treinando um exército. Cada gesto, cada palavra carregava um tom de superioridade que só se intensificava com a expectativa da reunião. Na sala de diretoria, durante um teste técnico da apresentação, ele interrompeu um coordenador 3 vezes seguidas por usar a palavra colaboradores, ao invés de equipe produtiva. Segundo Brent, era importante usar uma linguagem que impusesse confiança. Esses europeus não vieram buscar compaixão, vieram buscar resultados, disse ele, ajeitando o terno. E resultado se mostra com postura, com firmeza, com clareza, nada de sentimentalismo. A cada nova reunião seu tom se tornava mais impaciente. Desprezava sugestões, ignorava dúvidas, e quando alguém errava um detalhe, ele fazia questão de repetir o erro em voz alta para que os outros ouvissem. O erro alheio era combustível para sua vaidade. Na sexta-feira, Mônica o viu repreender uma funcionária da recepção por estar com a blusa levemente fora do padrão de vestimenta. Isso aqui não é salão de beleza, é uma empresa internacional. Você está aqui para representar, não para desfilar. A moça assentiu envergonhada e puxou discretamente a blusa para dentro da calça. Mônica passava ali perto, limpando o chão, e viu a humilhação no rosto dela. Um detalhe insignificante para alguém como Brent era transformado em motivo para inferiorizar. Não se tratava de regras, era sobre controle e sobre mostrar quem mandava. Na mesma tarde, um estagiário esqueceu de atualizar a planilha de acompanhamento de contratos. Quando Brent percebeu o erro, não chamou o rapaz para conversar. Em vez disso, imprimiu a planilha com o erro em destaque e prendeu na parede da copa com um aviso em letras garrafais. Exemplo de falta de atenção. Não seja como ele. Quando o estagiário viu, seu rosto ficou vermelho. Ele arrancou o papel e tentou esconder a vergonha. Mônica observava de longe, atrás do balcão, segurando uma garrafa de álcool. Estava cada vez mais evidente. Brent não era apenas arrogante, ele era cruel.
e, como todo tirano, sentia prazer em expor os fracos. Elisa, ao ver a cena, se aproximou de Mônica na saída do expediente. Isso passou dos limites. O garoto ficou branco. Achei que fosse desmaiar. Você falou com ele? Falei, tentei confortar, mas ele só balançou a cabeça e disse: é assim que as coisas são aqui. Isso me destruiu. Mônica colocou a mão no ombro da estagiária. Gesto pequeno, mas firme. Nem sempre. Às vezes as coisas só precisam mudar. Elisa não respondeu, mas segurou o olhar por um instante mais longo do que o normal. Ela sentia que havia mais em Mônica do que o crachá de faxineira sugeria, mas ainda não compreendia o que. No sábado, Brent convocou uma equipe reduzida para um ensaio geral da reunião. Ele queria testar a ordem de entrada, os discursos, os sorrisos, como num teatro corporativo. Mônica foi incluída no ensaio, não por importância, mas porque ele queria cronometrar até o tempo que o café leva para ser servido. Ela chegou à sala de reuniões com a bandeja e, antes que colocasse as xícaras na mesa, Brent estalou os dedos. Não assim. Você tem que entrar sem olhar para ninguém, evite contato visual. Simplesmente sirva e saia. Entendeu? Mônica assentiu. E o sorriso? Ele disse. Faça o favor de sorrir. Um sorriso discreto. Nada de parecer íntima. Educação servil. Já ouviu esse termo? Já. Ótimo, porque é isso que quero ver. Mônica respirou fundo. Não por raiva, por contenção. Aquela era a encenação final antes da queda. E ele não sabia que cada frase, cada gesto, estava sendo gravado na memória de alguém que tinha mais poder do que ele jamais imaginaria. Quando o ensaio terminou, Brent reuniu os envolvidos e fez um último discurso motivacional. Segunda-feira será o dia em que mostraremos quem somos. Quero perfeição, disciplina, eficiência. Somos uma engrenagem. Cada um tem uma função. E quem não servir será descartado. A frase ecoou pela sala com naturalidade. Ninguém contestou. Ninguém questionou. Apenas assentiram, como soldados submissos. Mônica deixou a bandeja vazia sobre a mesa, fez uma leve reverência e saiu. Seu olhar, no entanto, cruzou com o de Brent por um segundo, e naquele instante, sem que ele soubesse, a engrenagem que ele tanto exaltava já havia começado a girar contra ele. O espetáculo estava pronto, a plateia já estava a caminho, e a faxineira, que sabia sorrir com dignidade, também sabia quando parar de servir. Segunda-feira. O relógio marcava 8h12 da manhã, quando os carros pretos pararam na entrada principal da empresa. Os empresários alemães desceram com discrição, acompanhados por intérpretes e assistentes, todos impecavelmente vestidos e pontuais. O ambiente parecia congelado em formalidade. Brent estava na porta, sorrindo com a autoconfiança de quem acreditava estar no comando de tudo. Apertou mãos, fez comentários polidos e conduziu o grupo até o saguão onde começaria o tour institucional. Willkommen, meine Freunde. Es ist mir eine Ehre, disse, lendo de um papel com pronúncia desajeitada. Era a única frase em alemão que havia ensaiado. O grupo sorriu educadamente, mas logo voltou à neutralidade. Não estavam ali por simpatia. Estavam para avaliar. Mônica acompanhava tudo de longe. Vestia o uniforme limpo, cabelos presos, mãos firmes no carrinho de café. Cada passo dela era planejado, cada segundo cronometrado na mente. Ela não tinha pressa, tinha controle. Às 9h em ponto, todos foram conduzidos à sala de reuniões. A mesa estava montada com pastas de apresentação, tablets com os relatórios financeiros e taças de água mineral cuidadosamente alinhadas. A empresa havia preparado um cenário digno de revista, mas o que viria a seguir não estava em nenhum roteiro. Brent assumiu a frente da sala como mestre de cerimônias. Apresentou os executivos um por um, fez piadas discretas, tentou demonstrar carisma. A cada slide, sua voz crescia em autoridade. Falava dos lucros, das parcerias, da capacidade operacional da empresa em 4 continentes.
Estamos diante de um novo ciclo, e esta empresa representa o que há de mais moderno e funcional no mercado corporativo internacional. Mônica entrou com a bandeja de café durante a fala. Os empresários conversavam entre si com discrição e alguns pareciam entediados. Ao passar ao lado de Brent, ela foi atingida por um de seus comentários que seria o estopim de tudo. Cuidado com a bandeja, por favor. Temos porcelana cara aqui. Não queremos acidentes. A frase saiu como uma advertência pública, mas havia mais do que isso. Havia desprezo. Aquilo não era sobre o café. Era sobre reafirmar quem ele achava que estava no controle. Os empresários olharam brevemente para ela, e o ambiente, até então formal, ganhou uma tensão silenciosa. Mônica continuou servindo calmamente. Ao terminar, colocou a bandeja sobre a mesa lateral, ajustou a postura e ficou parada por um instante. O silêncio se espalhou pela sala. Brent a olhou impaciente. Pode se retirar, mas ela não se mexeu. Fixou o olhar nos empresários. Um deles, mais velho, franzido, a encarou com leve curiosidade. Foi então que Mônica deu o primeiro passo em direção à virada. Ela se dirigiu diretamente ao grupo e com voz firme disse: Entschuldigung, wenn Sie erlauben, möchte ich kurz das Wort ergreifen. A sala congelou. O alemão dela era perfeito, sem sotaque, sem hesitação. Os empresários se entreolharam, surpresos. Um deles respondeu: Natürlich, bitte. Brent ficou imóvel, sem entender uma palavra, mas percebendo que o controle escorria de suas mãos. Mônica, então, virou-se lentamente para ele. Seu olhar era sereno, mas carregado de autoridade, e ainda em alemão disse com clareza: Sie sind gefeuert, sofort. O silêncio virou espanto. O tradutor olhou para Brent e traduziu baixinho. Ela disse: Você está demitido. Imediatamente. A cor do rosto dele desapareceu. Ele forçou uma risada, achando que era uma brincadeira. O que você disse? Mônica então tirou o crachá do bolso interno. Um crachá diferente, com outro nome, outro cargo. Mônica Brooks, CEO, fundadora. Eu disse: Você está demitido, Brent. Não é mais funcionário desta empresa a partir de agora. O impacto foi imediato. A sala, antes sob seu controle, agora girava ao redor dela. Brent ficou parado, tentando processar. Isso é algum tipo de teatro? Você é faxineira. Você... Eu sou a mulher que criou essa empresa do zero. A mulher que você humilhou, a que você ignorou e a que você achou que não precisava respeitar. O silêncio era total. Um dos empresários alemães fez um gesto com a cabeça, como quem reconhece dignidade. A partir de hoje, disse Mônica agora em inglês, qualquer profissional nesta empresa que tratar alguém como inferior por causa da função, da roupa ou da cor da pele, não terá mais lugar aqui. A cultura desta empresa muda agora. Ela se virou para a mesa e apontou para Elisa, que observava tudo da lateral da sala. E se vocês querem saber o que é liderança de verdade, perguntem para aquela jovem ali. Ela me ofereceu um café quando ninguém se importou em me olhar nos olhos. Elisa se levantou assustada. A partir de hoje, ela será transferida para o setor de desenvolvimento estratégico, porque empatia é, sim, um diferencial competitivo. Brent tentava falar, balbuciava, procurava apoio nos olhos dos colegas, mas ninguém o defendia. O peso do seu comportamento havia caído todo sobre ele. Mônica então caminhou até a porta, parou e disse: O café foi servido, a conta também, e saiu. O silêncio ficou, mas agora carregado de uma nova ordem. A porta da sala de reuniões se fechou atrás de Mônica com um leve estalo. Lá dentro, o silêncio ainda pesava. Todos pareciam paralisados, como se a realidade tivesse levado um golpe tão inesperado que seus sentidos demorassem a reagir. O ar parecia mais denso. A presença de Brent, que antes dominava o ambiente, agora era incômoda, quase constrangedora. Ele ainda estava em pé, tentando
Sustentar a postura de homem no controle, mas os olhos denunciavam o pânico. Pela primeira vez, parecia perceber que não era invencível. Os empresários alemães permaneceram sentados por alguns segundos. Um deles se inclinou para o intérprete e sussurrou algo. O tradutor respondeu com um breve aceno. Outro executivo alemão apoiou os cotovelos na mesa e olhou diretamente para Brent. "That was unexpected", disse em inglês. "But also very clear." Brent forçou um sorriso, sem saber como reagir. Procurava os olhos dos colegas, dos coordenadores, de qualquer um que pudesse desmentir o que acabara de acontecer. Mas ninguém dizia nada. Todos estavam em choque. E, no fundo, alguns até aliviados. A diretora de operações, que até então permanecera em silêncio durante a reunião, finalmente se manifestou. Monica Brooks é a fundadora da Stratford and Hall. Ela não atua diretamente na operação há alguns anos, mas sempre esteve à frente da cultura interna. Essa foi uma intervenção planejada por ela. Os empresários assentiram com respeito. O mais velho entre eles se levantou, ajustou o paletó e disse: "O respeito começa pela base. Se a liderança de vocês soube identificar isso com clareza, é um bom sinal. Parabéns." Ele se virou para os colegas, que também se levantaram, e todos cumprimentaram brevemente os diretores presentes antes de saírem da sala. A reunião, ao contrário do que Brent havia sonhado, havia terminado não com elogios ao seu desempenho, mas com uma lição sobre dignidade. Brent ficou parado no mesmo lugar. Olhava para a cadeira vazia de Mônica como se ela ainda estivesse ali, como se ainda pudesse desfazer tudo. Sua boca se abriu como se fosse protestar, mas nenhuma palavra saiu. O crachá pendurado em seu pescoço agora pesava como uma corrente. Pouco depois, um segurança se aproximou discretamente e o chamou pelo nome. Brent hesitou. Queria resistir, mas sabia que já era tarde. Pegou sua pasta, o relógio caro ainda, brilhando no pulso, e saiu pela porta escoltado. Alguns colegas desviaram o olhar, outros apenas observavam em silêncio. Do lado de fora, no corredor, a movimentação era intensa. A notícia corria rápido. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas os boatos tomavam forma. A faxineira era a CEO. Brent foi humilhado na frente dos investidores. A mulher que ninguém respeitou é quem manda em tudo. Enquanto Brent era conduzido até o elevador, Mônica estava sentada em sua antiga sala no último andar. Um ambiente sóbrio, silencioso, com janelas amplas de onde se via boa parte de Manhattan. Ela observava os prédios ao redor, o fluxo da cidade, a vida lá fora. Pela primeira vez em dias, estava sem o uniforme azul. Vestia roupas discretas, mas elegantes, e ao seu lado, sobre a mesa, estava o mesmo crachá que usara durante as 2 semanas anteriores. A identidade falsa de funcionária de limpeza. Elisa foi chamada até a sala dela. Chegou insegura, com passos tímidos, sem saber como se comportar. Mônica a recebeu com um sorriso verdadeiro. "Senta, por favor. Eu não sabia que você..." "Eu sei." Mônica a interrompeu com delicadeza. "E é por isso que eu quis que você viesse." Elisa se sentou. O que aconteceu lá embaixo foi real, mais real do que qualquer relatório que eles já leram. Por que a senhora fez isso? Porque às vezes, Elisa, o poder precisa ver com os próprios olhos o que a política de e-mails não mostra. Eu criei essa empresa acreditando que o respeito viria antes da performance, mas o tempo, as metas, a cultura que se formou sem minha presença distorceram isso. Mônica se levantou, foi até a janela e ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. Eu precisava saber se ainda existia gente com empatia aqui dentro. E você me mostrou que sim. Elisa abaixou os olhos, envergonhada e tocada. Mônica se aproximou. Eu não te chamei aqui para te recompensar com um cargo, mas para te lembrar de uma coisa. Nunca
Nunca deixe essa gentileza que você tem morrer por medo de parecer fraca. O mundo precisa mais de pessoas como você do que de gerentes que gritam. Elisa assentiu emocionada. Naquele mesmo dia, o setor de comunicação da empresa soltou um comunicado interno. Nova diretriz de conduta e cultura empresarial será implantada imediatamente. Tolerância zero para atitudes discriminatórias, abusivas ou humilhantes. As reações foram diversas. Uns comemoraram, outros sentiram o chão se mover sob os pés. Mas ninguém ficou indiferente. Brent desapareceu do mapa corporativo. Seu nome sumiu da intranet no mesmo dia. Seus defensores silenciosos se calaram. E, aos poucos, os corredores antes frios começaram a ganhar outro tom. Mônica voltou à sua rotina executiva com a mesma discrição de antes. Não deu entrevistas, não gravou vídeos, não fez discursos públicos, apenas se reuniu com os líderes e começou a redesenhar a empresa por dentro. E discretamente, como sempre fizera, observava. Porque quem aprende a escutar o silêncio, nunca mais ignora um sussurro. Na manhã seguinte à reunião, o ambiente na empresa parecia outro. Não porque os móveis haviam mudado ou as salas fossem diferentes, mas porque algo essencial havia sido deslocado. O medo. Pela primeira vez em anos, os corredores não estavam cheios apenas de passos apressados. Estavam cheios de olhares atentos. O silêncio que antes era sinônimo de opressão agora era de respeito. As conversas nos bastidores haviam mudado de tom. O que antes era piada velada virou reflexão. E o nome de Mônica Brooks, antes desconhecido por quase todos ali, agora era falado com reverência e surpresa. Mônica não voltou a circular pelos andares com um uniforme, mas também não se trancou numa sala de vidro. Seu escritório, no último andar, manteve-se aberto, e a primeira medida que tomou foi clara: reorganizar a cultura da empresa de dentro para fora. Reuniu todos os líderes em uma única sala, sem PowerPoint, sem discursos longos, e disse apenas o necessário. A partir de hoje, nenhum resultado será aceito se estiver manchado por abuso, arrogância ou desprezo. Somos uma empresa feita por pessoas. E pessoas devem ser tratadas com dignidade, não com hierarquia desumana. Houve silêncio, mas um silêncio diferente, não de medo, de escuta. Pela primeira vez, muitos ali realmente ouviram. Nos dias seguintes, Mônica começou a visitar os setores pessoalmente. Sentava-se ao lado de funcionários operacionais, perguntava sobre suas rotinas, suas dificuldades, suas ideias. Não fazia isso para impressionar. Fazia porque acreditava e porque precisava reconectar a liderança com a base. Não por obrigação, mas por consciência. Elisa, agora, promovida ao setor de desenvolvimento estratégico, acompanhava muitas dessas visitas. Aprendia observando, anotando tudo. Mas o que mais absorvia era a postura de Mônica, firme, mas humana, discreta, mas presente. Um dia, no elevador, Elisa perguntou: "Você não tem medo que as pessoas comecem a te bajular agora, só porque sabem quem você é?" Mônica sorriu, sem pressa. Quem puxa o saco fala alto, mas quem tem respeito de verdade se revela no silêncio. Eu ouço os dois. E sei a diferença. Nas semanas seguintes, a empresa passou a implementar mudanças concretas. Canais anônimos de denúncia de assédio foram reforçados. Programas internos de formação humana foram criados. E, acima de tudo, o discurso mudou. Antes, nas apresentações de novos funcionários, falava-se de metas, lucros, expansão. Agora, falava-se de gente, de valores, de como cada um ali era parte de algo maior e que o sucesso de verdade não vinha só dos números, mas da forma como os números eram alcançados. A antiga cultura do medo foi, aos poucos, substituída por uma nova mentalidade, mais colaborativa, mais responsável, mais humana. E o mais interessante?
a produtividade aumentou. Quando as pessoas param de andar sobre ovos, começam a caminhar com mais firmeza. Quando são ouvidas, erram menos. E quando são respeitadas, florescem. Mônica sabia que ainda levaria tempo, que as marcas deixadas por anos de autoritarismo não desapareceriam em semanas, mas também sabia que cada pequena mudança criava um novo caminho. E ela estava disposta a reabrir cada um deles. No fim daquele mês, a empresa recebeu uma carta formal dos investidores alemães. Diziam que ficaram impressionados com a clareza da liderança e com o compromisso ético da CEO. Reforçavam o interesse em ampliar os investimentos. Mas o verdadeiro retorno não veio no papel. Veio nos corredores. Veio quando uma funcionária da limpeza recebeu um bom dia de um executivo. Quando um estagiário foi ouvido numa reunião importante. Quando o nome Mônica deixou de ser sussurro e virou símbolo de integridade. Na última cena dessa história, Mônica estava sentada sozinha na cafeteria do prédio, sem alarde, tomando seu café em silêncio. Uma funcionária recém-contratada passou por ela sem saber quem era e disse com um sorriso sincero: "Bom dia." Ela sorriu de volta. "Bom dia." E seguiu. Porque para Mônica Brooks, esse era o verdadeiro poder: transformar o mundo sem precisar levantar a voz. Apenas mostrando com ações o que significa respeito. A forma como você trata quem parece não ter poder revela quem você realmente é. E você? Que tipo de pessoa tem sido quando ninguém está te observando? Comente aqui embaixo. Você acha que a atitude de Mônica foi justa? Já viveu algo parecido no trabalho? E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras. Até a próxima!